classe é a classe de boas novas, a classe que vai estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos cantando esse cântico, agradecendo a Deus por toda a criação e em especial pela salvação. Vamos cantar comigo agora? Pai, agradecer por toda a criação, seu Filho tão querido que nos deu a salvação. E alegrai-vos sempre no Senhor, crianças, sempre, sempre, sempre. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Crianças, eu tenho esse cântico aqui no quadro e ele é a letra de um texto da palavra de Deus, se encontra em Zacarias, no Velho Testamento, capítulo 4, verso 6. Deus está falando, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem que prestar bem atenção, quem está falando essas palavras é Deus. Porque quando a gente chega no cântico e diz assim, pelo meu Espírito, não é o meu e nem o teu. É Deus que está falando isso daí, tá? Então, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O que Deus está querendo mostrar através do profeta Zacarias? Que muitas vezes nós queremos enfrentar as coisas na base da violência, não é? Tanta coisa que a gente vê por aí, as pessoas querendo retribuir mal com mal. Mas Deus diz, não é por violência e não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esteja assim comigo para enfrentar essas dificuldades. Então nós vamos aprender esse cântico. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Agora vamos tentar cantar junto comigo. Quando nós chegamos aqui, nem por força, nem por violência, nós cantamos mais alto. Depois, quando diz o Espírito do Senhor, nós vamos cantar um pouquinho mais baixo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos agora experimentar, cantar juntos esse texto da palavra de Deus, quando Deus diz, sem força, sem violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É para decorar esse texto, mas também é sempre para lembrar quando realmente às vezes tem vontade de dar um pontapé nas coisas, quando você ficar violento, aí você pode lembrar que Deus diz, não faça por isso, nem por violência, nem por força, mas pelo meu Espírito. Muito bem, agora nós temos mais um cântico ali no nosso quadro que diz, escutando, pois Jesus nos fala. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo.
nem por violência, e lembrando também, como diz aqui no nosso cântico, escutando para obedecer passo a passo, porque Ele vai nos defender quando surgirem essas dificuldades. Mais uma vez esse cântico ainda. Escutando, quando Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Defender! Muito bem! E agora nós temos o nosso outro cântico. Vejam só a água limpinha. Já sabem de cor? Logo, logo eu não vou mais trazer essa letra aqui para nós também, tá? Vejam só a água limpinha que dos montes vem sempre a rolar. Chua, 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 corre mansinha, as pedrinhas sempre a lavar. Bem assim, limpo e brilhante, transparente, bom quero ser eu. Oh Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. Oh Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. Veja só a água limpinha que nos montes vem sempre a rolar. Chua, 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 corre mansinha, as pedrinhas vão sempre a lavar. Vem assim, limpo e brilhante, transparente, bom quero ser eu. Oh Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. Oh Jesus, quase que todos possam ver, Senhor, que já sou teu. Muito bem, crianças, esses cânticos louvando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui ainda algumas recomendações, eu tenho aqui algumas mensagens, saudações de algumas crianças. E aí, então, um pai aí estava mandando uma pequena mensagem em relação dos filhos, e esses filhos, então, estavam assistindo a história sobre o Nando. E sabe o que eles me falaram? Mandaram uma mensagenzinha que o Nando tinha cara de bolacha. Quem é que falou isso? Renan e André. Depois quando nós voltarmos lá na igreja, eu vou levar o Nando junto e vocês vão falar na frente dele que ele tem cara de bolacha, né? Mas acho que o Nando aprendeu uma lição muito grande e eu espero que vocês também estejam aprendendo todas essas lições aí. E agora eu quero chamar, não o Nando, mas quero chamar o Pedrinho. O que será que o Pedrinho hoje tem para conversar com a gente? Vamos lá, Pedrinho. Vou chamar você. Sabe o que é? Quando eu estava chegando aqui, o Pedrinho estava assim, com um pouco de mau humor, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou trazer ele aqui. Pedrinho, bom dia para você. Bom dia, com alegria. Opa, opa, opa. Mudou o teu humor? Você agora está mais alegre? Não é bem assim. Bom dia, criançada. Oh, que coisa boa. Mais uma vez estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Eu gostei muito daquele cântico. Não por força, nem por violência. Não por força e nem por violência. Você lembra ainda, Pedrinho, na semana passada? Eu sei que você não estava muito por aqui, você estava lá na tua casa, mas nós aprendemos as histórias sobre respeitar os mais velhos. A gente ouviu, aprendeu bastante disso. Eu ouvi e aprendi bastante sobre isso. Mas acontece que eu estou muito cansado de ouvir outros dizendo para mim o que eu devo fazer. Eu não vejo a hora de tomar as minhas próprias decisões. Eu estou cansado. Pedrinho, faça isso. Pedrinho, não faça aquilo. Toda hora estão ali falando comigo o que eu tenho que fazer.
Mas Pedrinho, eu acho que você tem a idade de prestar atenção naquilo que o pai e a mãe estão querendo falar. Faça isso, faça aquilo. Eles têm experiência de vida e eles podem passar muita coisa para você. Eu sei que quase todas as crianças acham que os adultos só querem sempre mandar. E sempre dizem, eles não dão oportunidade de me tomar as minhas decisões. Muitas vezes tem criança que ficam chateadas. O pai e a mãe sempre querem mandar em mim. Pois eu também acho. Mas olha, você vai ver que é muito importante a gente dar atenção. Já vimos na semana passada e hoje mais uma vez nós vamos ver uma história de um jovenzinho também que precisou ouvir muito a experiência, os ensinos de uma pessoa. Mas antes disso, Pedrinho, eu quero fazer uma perguntinha para você. Você, por exemplo, é escolhido para liderar, comandar. Opa, isso é comigo mesmo. Opa, tô gostando. Liderar um time de futebol de crianças. Você vai ter que tomar todas as decisões. Você seria capaz disso? Com certeza! Eu vou tomar conta desse time de futebol. Sem problema. Eu vou conseguir. Bom, então agora eu quero fazer uma outra perguntinha. Se você agora, por exemplo, você agora é escolhido, vem um aviso para você e você vai liderar, comandar um país. Um país. Um país como o Brasil, por exemplo? Podemos até dizer, um país como o Brasil. Você, por exemplo, seria o presidente. Presidente! Tá doido fora! Você é tão valente, diz que você pode fazer muitas coisas? Você acha que você não consegue liderar um país? Não, tá louco, eu sou muito novo ainda para isso. Então, na nossa história de hoje, nós vamos ver o que vai acontecer com um jovenzinho, uma criança que foi colocado numa difícil situação de liderar, de tomar conta. Você quer ouvir? Com certeza, quem sabe eu vou aprender alguma coisa? Com certeza alguma coisa você vai aprender. Por isso, no seu cantinho e eu aqui no meu, vamos ouvir a palavra de Deus. Tá legal, presta atenção, crianças, para você poder liderar um país. Isso, para liderar um país, tá? Mas não precisa ser sempre liderar um país. Então, vamos lá. Pedrinho fica lá encostadinho e nós vamos ver na palavra de Deus hoje também essa história que eu quero contar para vocês. Crianças, há muito tempo atrás, nós vamos ver na palavra de Deus, a nossa história, na verdade, ela se encontra em 2 livros até, mas é no Velho Testamento. Nós vamos encontrar em Reis e nós vamos encontrar em Crônicas, são livros do Velho Testamento. E eu vou iniciar essa história que nós encontramos então em 2 Reis, no capítulo 11. Depois eu vou para 2 Crônicas, porque eles relatam a mesma história, às vezes de um jeito um pouco diferente, mas é a mesma história. E diz aqui, há muito tempo atrás, uma mulher se tornou uma rainha. E vocês, crianças, pela cara dela, vocês podem me dizer o que vocês acham? Será que ela é uma rainha boa? O que será que nós podemos ver pela cara dela? Isso mesmo. Essa mulher se tornou então uma rainha. E essa rainha aqui não era uma rainha temente a Deus. Então eu vou contar para vocês. Ela tinha os seus deuses falsos. E naquele tempo nós sabemos, um deus que era muito adorado, o deus de Baal. E esta rainha era malvada, porque na verdade não era para ela ser a rainha, não era para ela estar reinando de jeito nenhum, mas ela usou algumas coisas
para se tornar essa rainha. Mas eu quero ler então para vocês um pouquinho sobre ela. O vento aqui está um pouco forte hoje, então nós vamos ter que trabalhar junto com ele, não tem problema. Você caiu, caiu, mas vocês já viram aqui essa rainha. E diz aqui na palavra: quando Atalia, é o nome dela, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, matou todos os filhos dele. Vocês já pensaram, crianças? Essa rainha queria ter o trono, queria ter esse direito, porque o filho dela tinha morrido e o filho deixou alguns filhos também. Então seria assim: o pai morre, o filho assume o trono. Era mais ou menos assim que funciona. Mas essa rainha, ela queria esse trono por toda lei, todo custo, esse trono seria dela. Então diz aqui na palavra de Deus, o que ela fez? Matou todos os filhos que era o filho dela. Imagine! Você pensou que coragem fazer uma coisa dessas? Olha, crianças, quando eu li essa história, eu falei, como que é possível? Quando ela viu então ali que aquelas crianças poderiam ser o rei, ela mandou matar. Mas, diz aqui na palavra de Deus, só não conseguiu matar um deles, chamado Joás. Uau! Que devia estar mais ou menos assim, era um bebê talvez. Aconteceu que quando essa rainha começou a matar os filhos dos filhos dela, os netos, então alguém soube disso, que era a tia, ela correu e logo ela conseguiu salvar. E o nome desse bebê, desse menino é Joás. Joás teria agora o direito do trono. Só que essa rainha, ela não sabia ainda que aquele menino tinha morrido ou não. Lógico, depois chegou a notícia que aquele menino tinha se salvado. Mas quando essa rainha malvada, nós vamos ver aqui, queria matar aquele príncipezinho, o príncipe Joás era um bebê. Mais lá para frente um pouquinho nós vamos ler aqui no texto, que diz assim, no verso 2, só não conseguiu matar seu filho Joás, que devia estar com 1 ano de idade. Joás foi salvo por sua tia Joseba, que era irmã do rei que tinha morrido. E ela roubou o menino dentre os outros restantes dos filhos que ela tinha matado. Escondeu o menino. Ah, crianças, que coisa que foi acontecer. Ela escondeu o menino. Mas enquanto isso, a rainha então agora ficou sabendo disso. A malvada queria matar alguém, queria matar esse príncipezinho. E ela manda os soldados procurem esse menino Joás. Eu quero que vocês encontrem, porque a rainha que sou eu, ninguém vai tomar esse trono, eu vou ficar aqui. Malvada. Como é o nosso versículo? Não por força, nem por violência. Mas ela não tinha esse Deus que nós cantamos aqui, como ele diz, mas pelo meu espírito. Ela não tinha isso de Deus. Ela era realmente muito malvada. E ela disse, e ele não pode escapar. Joás não pode crescer. Ele não pode ser o rei. Aí os soldados da rainha, então, pegaram e eles foram de porta em porta, de lugar em lugar, para saber o que estava acontecendo. Procurando, vasculhando tudo, correram, foram para fora do palácio. Os soldados até passaram pelo templo, porque lá perto estava o templo. E crianças,
Vou contar para vocês. Quando a tia pegou Joás nos seus braços, fugiu com ele, ela fugiu na direção do templo. O templo onde se reunia lá um sacerdote. O sacerdote que estava sempre ali, reunindo o povo também para falar de Deus. E os soldados passaram pelo templo, mas nem imaginavam que lá dentro estava escondido Joás. Correram pelas cidades, por todos os lugares, e chegavam a pegar as pessoas pela rua, pegavam pelo pescoço e queriam saber: aonde que está? Vocês viram ele? Vocês viram o príncipezinho? E perguntavam. Passavam muitas pessoas, mas ninguém disse nada sobre o príncipe Joás para os soldados. Muitos nem sabiam aonde estava, nem sabia se estava vivo. Como que eles iam falar? Ninguém disse nada sobre o príncipe. Ah, mas aonde que ele podia estar? E passando o tempo, crianças. Passou 2 anos, passou 3 anos, né? E ali nós sabemos que então a tia Joseba falou para então o irmão, o marido dela que era sacerdote. Ela disse assim: olha, nós temos que esconder o nosso menino. E ela então ele disse: mas aonde que nós vamos esconder? Ele era o sacerdote lá do templo, né? E ela falou: nós precisamos esconder ele aqui. Joiadá era o nome desse sacerdote. São nomes estranhos, né, para nós. Mas Joiadá falou assim então para a esposa: mas aonde que nós vamos esconder esse bebê Joás? Não temos onde esconder esse nenê. E ela então disse assim: eu sei de um lugar que nós podemos esconder Joás. Aonde? Vamos esconder Joás no templo. Tem um lugar na parte de trás ali e vamos colocar ele lá. Um esconderijo. Ah, a tia do bebê então tinha razão. Esconder aqui no templo, jamais eles vão entrar aqui. Os soldados não vão achar o pequeno Joás aqui de jeito nenhum. Olha só que plano. E olha que a Joseba, a tia, arriscou até a sua vida para proteger Joás daquela cruel avó que estava lá no trono reinando. E ela nem mais pensava na possibilidade dessa criança estar viva ou alguma coisa assim. E ela ficou lá no seu reinado. Enquanto isso, ela ordenava mesmo, falava para os soldados: vocês têm que ir atrás dele. Precisam, continuem sempre. Mas olha, ela não imaginava. E os soldados ainda não tinham como resolver toda essa situação. Ainda estavam correndo atrás, procurando, não desistiram. Mas a rainha estava bem tranquila já passou um bom tempo já. E nada de aparecer então esta criança. Ela já pensou: agora eu vou reinar para todo sempre. Não tem ninguém para ficar aqui no meu lugar. E eles continuando: onde está o príncipezinho? Perguntava para um, perguntava para outro. Mas ninguém sabia sobre o esconderijo. Nós estamos sabendo, vocês estão sabendo. Ele está escondidinho lá no templo, num lugar separado. A ideia foi fantástica. E ali então a rainha malvada, mais uma vez, mandava sempre os soldados procurarem aquele príncipezinho. Os soldados olharam para cá, olharam para lá, não encontravam mais o príncipezinho, diz na palavra de Deus. Mas Joás estava onde? Escondidinho, crescendo. Que coisa mais linda! Deus estava protegendo Joás.
daquela malvada rainha, daquela vovó malvada. E foi passando. E o Joás foi crescendo. Eu não sei como é que podia ser tudo aquilo lá, dentro daquele tempo. E foi passando mais um ano, mais um outro ano. E um dia, a tia então perguntou para Joás. Só um pouquinho aqui, criança, só um pouquinho. O nosso vento tá forte hoje. E aí, então, um dia a tia perguntou então para Joás ali, né? Olha, você vai ficar bem bonitinho nesse esconderijo aqui, e aí então você vai estar aprendendo um pouco mais de todas as coisas. E aí então o sacerdote, que era o tio, começou a ensinar também Joás na palavra do Senhor desde pequenininho. E ela depois perguntou também para o marido dela: por quanto tempo Joás vai ficar aqui no esconderijo? Perguntou a tia. Por quanto tempo nós vamos esconder o Joás? Aí ele disse: nós vamos esconder o Joás até ele crescer e poder ser rei, disse o sacerdote. E Deus vai nos ajudar a proteger o Joás. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Lembra desse cântico? Então eles conversavam com Deus e Deus ia orientando isso mesmo. Fica aí, ele precisa crescer mais, ele precisa também aprender algumas coisas muito importantes. E aí, crianças, que vem uma lição maravilhosa. O príncipe Joás crescia e crescia e ia também aprendendo os ensinamentos. Ele ficou no esconderijo secreto, na casa do Senhor. O sacerdote Joiadá era um professor piedoso, um professor que ia todo tempo ensinando. Mas ele era muito pequenininho. Agora já passaram-se 5 anos, 6 anos. E a rainha? A rainha estava toda formosa, toda bela, sentada no trono, reinando. Já tinha até esquecido que tinha um príncipe escondido. Que toda aquela maldade que ela já tinha feito, as coisas ainda estavam bem complicadas. Na casa do Senhor, passaram mais 6 anos. E a Atalia reinando. Mal ela sabia o que a esperava. Joás ia ficando mais alto, ia crescendo, aprendendo as lições sobre Deus. Joás ia aprendendo a orar, mas ele ficava naquele esconderijo secreto. Ele precisava muito dos conselhos. Crianças, nós precisamos, vocês precisam. O Pedrinho tá chateado que toda hora, né, Pedrinho? Você diz que toda hora ficam mandando você fazer isso, fazer aquilo. Mas olha, Pedrinho, é muito importante a gente obedecer. O Joás estava sempre pronto a ouvir o que o sacerdote estava ensinando. E a Joás agora, um dia, o rei, o futuro rei, aprendendo todas as histórias, ele ouviu também um comentário que um dia o sacerdote disse assim: agora o Joás vai ser o rei. Agora ele vai ser o rei. Crianças, aí então, vamos correr agora para o livro de Crônicas, que eu quero ler para vocês, no capítulo 23, ali nós vamos ver. Então, no 7º ano do reinado da rainha Atalia, ela estava 7 anos lá, o sacerdote Joiadá criou coragem e ele então fez um trato com alguns oficiais do exército que eram da sua confiança. E ele então agora queria apresentar o rei.
apresentar o príncipe Joás, que agora estava já com 7 anos. Então ele faz planos, ele faz tudo assim, ó. Arrumou essas pessoas de confiança e disse: e vocês vão viajar por todo o país secretamente para falar com todos os chefes de família a respeito do plano de reunir todos eles em Jerusalém. E aí eles juraram que eles iam ser fiéis ao jovem rei, que ainda estava escondido lá no templo. Então ele disse: eu quero que vocês vão, também preparem tudo aqui em volta do templo. Eu quero que vocês fiquem observando tudo. Olha, ele preparou várias equipes para o dia que realmente ele ia apresentar esse menino para ser o rei, porque era direito dele, crianças. Ele que tinha esse direito. E ele disse assim: olha, uma parte vai ficar ali perto do palácio, a outra parte vai ficar na entrada do palácio, e o povo deve permanecer nos pátios, pois somente os sacerdotes e os levitas que estão no serviço que podem entrar no templo. Vocês vão formar uma guarda pessoal ao rei, que nada de mal possa acontecer com eles. E matem qualquer pessoa que não tenha autorização de entrar no templo. Permaneçam sempre ao lado do rei. E aí foi assim, eles fizeram todos os arranjos para o dia especial da apresentação desse rei. Crianças, esses oficiais, diz aqui na Bíblia, completaram tudo aquilo, armaram tudo, formaram uma linha da frente do templo por toda a parte para cuidar que nada de mal acontecesse. Eu fico imaginando tudo acontecendo secretamente para o dia da coroação do rei. Imagine se a rainha soubesse de tudo que estava acontecendo. E depois disso o sacerdote também saiu por toda a rua lá e foram reunindo todas as pessoas também ali. E diziam: venham ao templo, venham. Ele chamava: venham, porque hoje vai ser o dia da coroação do nosso rei. Aí as pessoas começaram a saber da história. Mas e a rainha Thalia lá? Mas ela fez coisas horríveis e agora, olha o que está acontecendo. Agora ela vai ter um susto enorme, porque o rei mesmo de direito ficou escondido. Foi o único que se salvou da matança dos filhos do rei. E aí então, pessoas de lá e vinham chegando. Muitas pessoas vieram ao templo. Eu fico imaginando, crianças. Você pode imaginar como seria, né, tornar-se líder de toda uma nação com 7 anos? Ele era mais novo do que o Pedrinho. Eu fico pensando que talvez ele tinha medo. Joás deve ter sentido também. Talvez ele não tinha nem noção também. Com 7 anos é muito novo. Tomar decisões acertadas, guiar tanta gente, uma nação inteira. Eu fico imaginando, mas Joás sempre ouvia atentamente os conselhos, diz aqui na palavra de Deus. Pessoas poderiam ter coisas difíceis para enfrentar naquele país, e ele estava ali. É possível que ele não se sinta tão importante, mas ele não tinha noção, a decisão de tomar agora. Sabe, crianças, às vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que vai prejudicar muitas pessoas. Às vezes nós decidimos coisas que vão realmente atrapalhar a vida de algumas pessoas. E nós vamos ter que prestar atenção naquilo que nós fazemos. E às vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que vai ser prejudicial para o resto das nossas vidas todas. Por isso tem que prestar muita atenção quando você vai tomar uma decisão. Você tem que prestar atenção, ver se é realmente aquilo. Não tome uma decisão, eu decidi isso e já vai fazendo. Não. Pense primeiro, reflita primeiro,
Conversa com Deus primeiro, né, para você tomar as decisões acertadas. Porque esse menino também teria que tomar decisões depois. Mas lógico que ele tinha pessoas piedosas, ele tinha professores que estavam ali ajudando, em especial também o sacerdote, para ele poder distinguir o que é certo, o que é errado, e aprender tudo isso também. Então, por isso é muito importante também atendermos essa parte, de ouvirmos também as pessoas, o que eles têm para dizer para nós. E a perversa rainha? Mas o propósito das instruções de Joiadá era ajudar Joás a fazer o que era certo. Diz aqui na palavra de Deus, que ele ouvia atentamente. Nós também precisamos ouvir atentamente. Professores de escola dominical, ou quem faz a catequese, aqueles que estão ensinando, pastores, padres, pessoas que têm experiência na palavra de Deus, preste atenção para aprender, obedeça cuidadosamente, né? Pedindo a Deus que Ele dê o desejo e a força para ouvir as instruções. Deus não quer apenas que você aumente o seu conhecimento, que às vezes as pessoas têm uma preocupação tão grande, ouvindo as instruções das pessoas também. Mas você tem que pôr em prática aquilo que você aprende. Eu tenho falado várias vezes, coloca em prática a palavra de Deus. Muito bem, saber o que é certo e praticar o que é certo são coisas bem diferentes. Saber é uma coisa, agora fazer é outra coisa. E esse jovem agora está chegando esse momento todo especial. Muitas pessoas vieram ao templo e agora chegou aquele dia especial também. E era o dia da coroação. Crianças, quando aconteceu isto, as pessoas começaram a gritar, mas de alegria. Diz aqui na palavra de Deus, lá estava o rei, ao lado da coluna, a entrada com os oficiais dos exércitos, os tocadores de trombeta ao redor dele, e gente de toda a terra com grande alegria, tocando trombetas. Por que tudo isto? Porque provavelmente aquela rainha não estava fazendo as coisas certas. E eles agora estavam felizes. Até os cantores, tinha até cantores lá, cantavam acompanhados com uma orquestra que dirigia o povo todo com um cântico de louvor. Mas quando tudo isso acontecia, eles começaram a dizer: viva! Viva! Vida longa ao rei, dizia o povo. Vida longa ao rei Joás, gritava o povo. Vida longa! Mas com aquela barulheira que tinha, com aquelas coisas acontecendo, diz aqui na Bíblia, então, de repente a rainha malvada ouviu todo aquele barulho, diz aqui na Bíblia. Movimento de gritos, de canto, louvor ao rei. Mas o que está acontecendo? Eu estou ouvindo viva o rei, viva o rei. Mas o que está havendo? Então essa mulher, agora ela começa a gritar. E ela começa a querer saber: como um novo rei? Como assim um novo rei? A rainha aqui sou eu. E ela correu do palácio e foi aonde estava o barulho. E aonde que estava toda aquela festa? No templo. Diz aqui, ela viu a multidão. O que todo esse povo está fazendo aqui gritando? Gritou a rainha malvada. Por que todo esse barulho? Soldados, veja o que está acontecendo. E aí veio a notícia. O rei foi coroado. Joás. O quê? Acharam aquele menino. E disseram: e ele agora é o rei. Então ela gritava, ela esperneava. Diz aqui na palavra de Deus
E aí veio uma ordem. Quando ela começou a chegar ali perto do templo, diz aqui, os cantores que estavam cantando, a Thalia, quando ela viu aquilo, quando ela soube disso, sabe o que ela fez? Ela rasgou os seus vestidos em desespero e gritou, traição, traição. Aí o sacerdote Joiadá disse aos oficiais do exército, tirem daqui a rainha e a matem, acabem com ela, mas não aqui no templo. Leve ela embora daqui. Olha, matem ela, não aqui no templo. Matem também qualquer pessoa que for querer ajudá-la. Crianças, olha só o que foi o fim desta mulher tão malvada. Então ela foi tirada, não podia entrar lá no templo. Ela viu tudo aquilo acontecendo e agora os soldados receberam essa ordem. Prendam a rainha. E ela não pôde escapar. E ninguém podia ajudar ela, senão morria também. Prendam a rainha malvada. Joás agora é o nosso novo rei. E o sacerdote ajudou o pequeno Joás, que agora já era um rapazinho de 7 anos. 7 anos. Criança que nem você talvez. Mas a história continua, falando sobre Joás. Vocês em casa podem continuar lendo toda a história de Joás. O sacerdote ajudou o pequeno rei Joás. Joás orava a Deus. Deus salvou Joás. A rainha malvada tinha deixado o templo todo destruído. Imagine, ela até tinha destruído. E agora, Joás, quando se tornou moço, ele queria agora refazer, reformar todo aquele templo. A rainha malvada disse ao povo que era para adorar os deuses falsos quando ela estava lá no palácio. Mas Joás agora estava dizendo que eles tinham que orar ao Deus verdadeiro. E mais uma vez, vida longa ao nosso rei. E Joás agradeceu a Deus. Joás agradeceu a Deus pelo sacerdote que o ajudou, pela tia que o salvou também. E Joás tinha só agradecimento. Joás deu ouvidos a Joiadá. Crianças, como é importante dar ouvido às pessoas que conhecem a palavra de Deus também. Vai seguir agora o caminho dele, procurar não cometer os erros, ouvir pessoas, adultos piedosos também. E a pergunta fica assim também, Joiadá foi um homem de Deus que ajudou Joás. Então Joás foi abençoado grandemente por Deus. E que tipo de pessoa você vai ser quando crescer? Que tipo de pessoa? Vai seguir o seu próprio caminho, cometer erros, ou vai ouvir um adulto piedoso que Deus providenciou para você? Teu pai, a tua mãe. Joás precisava de orientação, de treinamento enquanto crescia. Você também precisa ouvir a orientação, crescer na palavra de Deus. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam se alimentar diariamente da palavra? Ler a Bíblia todos os dias? Assim como você se alimenta para você crescer, ficar forte, sadio, inteligente, você também precisa crescer espiritualmente, conhecendo a palavra de Deus. Ouça os conselhos dos sábios, tomar decisões sábias. Joás foi fiel a Deus na liderança da nação. Ele seguia os ensinos piedosos. E você também pode seguir esse exemplo, crianças. Seguir os ensinos dos seus pais. Os ensinos de Deus através da palavra dele. Através do estudo da Bíblia. Conversar com Deus. Pedir a orientação. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E não querer resolver as coisas daquele jeito, que eu sei que tem muita criança que quer resolver as coisas na base do chute, do pontapé, quer fazer qualquer coisa assim. Mas nós precisamos entender isso. Não é só saber o que é certo, mas
praticar o que é certo. Crianças, que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que vocês também possam crescer, aprender todos os dias lendo a Bíblia. Peça para o seu pai e sua mãe se você ainda não sabe ler. Todos os dias, assim como você come o pão todo dia, como você come o feijãozinho e o arroz todo dia, a palavra de Deus. Joás teve a sua vida toda, até, lógico, depois que ele foi no palácio, tinham pessoas que orientavam ele, porque ele não tinha capacidade ainda, mas ele deu ouvidos e você pode ver o restante da história na palavra de Deus. Conversa com Deus, peça orientação também ao seu pai e à sua mãe. Pedrinho, você que está me ouvindo aí, presta atenção. Se você pode me dizer outra vez assim, eu estou cansado, né? Estou cansado de ouvir os outros dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não vejo a hora de tomar as minhas decisões. Mas para você tomar as suas próprias decisões, você precisa também conhecer o que Deus quer para você. Ore todos os dias perguntando, desejar, Senhor, eu quero servir assim como Joás. Que Deus abençoe vocês, crianças. Um abraço para vocês. Beijo para vocês e toda a família.